Olá, queridos! Espero que todos estejam bem, que tenham gostado da primeira parte da resolução comentada da prova de agente legislativo do concurso da Assembleia Legislativa de 2018 aqui do Rio Grande do Sul. Então, Banca Fundatec é uma banca que sempre faz um equilíbrio entre suas questões, tem até um certo padrão de suas questões, tanto na parte de raciocínio lógico proposicional, quanto na parte de matemática. Bom, qualquer dúvida que vocês identificar, seja na primeira parte dessa prova de agente legislativo ou até nas outras provas que eu publiquei aqui no grupo ou aqui no meu canal no YouTube, vocês podem entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp ou também pelo Instagram. Agora, eu vou apresentar a segunda parte da correção dessa prova de agente legislativo. Vamos compartilhar o material aqui para a gente ver onde nós paramos. Pá! E aí a gente parte da nossa grande correção. Lembrando sempre, pessoal, que na matemática e no raciocínio lógico, quanto mais, melhor. Quanto mais questões para resolver, quanto mais exercícios para se fazer, melhor, porque alimenta a nossa biblioteca mental. E a gente vai se puxando e vai lembrando, sim, dos tópicos que a gente estudou. Vamos dar uma olhadinha, então, na questão de número 24, que diz assim: a alternativa que apresenta uma argumentação análoga à dedução de que, se o deputado estadual participou da sessão plenária ou da reunião da comissão, mas ele não participou da reunião da comissão, então ele participou da sessão plenária, vejam só, uma questão que apresenta esse tipo de situação aqui, nas alternativas, ela vai apresentar assim: se o vereador aprovou uma lei e participa da mesa diretiva, então ele aprovou uma lei. No primeiro momento, se a gente lê o início de cada alternativa, sempre tem uma história de um vereador. Aí tu olha assim, ó, mas aqui tá falando de deputado estadual. Bah, será que essa questão aqui tinha que ter um conhecimento da lei orgânica do Estado, alguma coisa assim? Não, é uma questão que envolve a parte de construção, tá, de um argumento a partir de conectivos e de proposições simples. Vejam que essa proposição que se apresenta, né, ou esse argumento que se apresenta, é uma condicional. Vejam só. Se então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou identificar quem são as proposições que formam essa argumentação. O que significa descobrir uma argumentação análoga? É a mesma coisa que descobrir uma argumentação semelhante. É isso que significa a expressão, ou melhor, a palavra análoga. Semelhante, uma argumentação semelhante, que tem o mesmo corpo, que tem o mesmo formato. Então, vamos lá. Eu vou chamar de P essa primeira proposição aqui, tá? O deputado estadual, eu vou botar assim, ó. O deputado, tarará, 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 ok? Então, o deputado estadual participou da sessão plenária. Aí tem um ou aqui perdido. Ou da reunião da comissão. Então, aqui na P, eu vou dizer que o deputado participou da sessão plenária. Então, deputado, sessão. Na letra Q, o deputado tarará, tarará, participou da reunião. Da reunião, tá? Então, se o deputado estadual participou da sessão plenária, esse é o nosso P, né? A nossa proposição P. Ou tem uma disjunção aqui da reunião da comissão, mas, ô professor, e esse mas? Lembra que esse mas é um disfarce da conjunção, é um e. Aí diz assim, ó, mas ele não participou da reunião da comissão. Mas só um pouquinho. A letra Q, a proposição Q diz que ele participou da reunião. Depois diz que ele não participou da reunião. Então, eu tenho não que. Então, o deputado estadual não participou da reunião. Então, aquele ali é uma negação do quê? Então, ele participou da sessão plenária. Não, mas ele participar da sessão plenária é P. Então, essa última proposição simples aqui, ela está aqui em cima, ó. Participou da sessão plenária. Então, é o P. Então, eu tenho duas proposições aqui. Eu tenho a proposição P e a proposição Q. E no meio dessa condicional, eu tenho a negação do quê? Bom, vamos montar a argumentação lógica a partir das proposições dadas e dos conectivos apresentados, tá? Então, vamos lá. Se é uma condicional. O deputado estadual participou da sessão plenária, então é P.
ou, vamos lá, ou da reunião da comissão, mas ele não participou da reunião da comissão. Olha só, então vejam, P ou que, tá? Mas e não participou da reunião da comissão. Então, não que. Então, ele participou da sessão plenária, ok? Veja o seguinte, ó, pessoal, que nós temos essa situação aqui de condicional, tá? Essa situação aqui de condicional. Tá, senhor, e agora? Bom, agora, pessoal, a gente vai ter que frisar essa construção de argumentação lógica aqui para tentar identificar qual das alternativas aqui também se encaixa nessa situação. Lembrando em consideração que nós temos que considerar aqui, levando em consideração que temos que considerar, levando em consideração que nós temos esses coletivos aqui, ó, e esse operador lógico, né, a negação, tá? Para identificar uma argumentação semelhante, tá? Então vamos lá, olha só. Letra A. O que diz a letra A? A letra A diz assim, ó. Se o vereador aprovou uma lei e participa da mesa diretiva, então aqui tem o E, né? Então ele aprovou uma lei. Só que tem um detalhe aqui na letra A, tá? Ele tem uma proposição P, ele tem uma proposição Q, tá? Mas ele não tem uma negação, como nós temos aqui na argumentação inicial. Então não pode ser a letra A, ok? Deixa eu só fazer um detalhe aqui, pessoal. Eu tenho a seguinte situação, é como se fosse assim, ó. O vereador aprovou uma lei, P, e participa da mesa diretiva. Aqui é Q. Então, ele aprovou uma lei. Aí ele está dizendo P. Ele está dizendo assim, ó, P e Q, então P. Ó, ele está dizendo P e Q, mas tem que ser P ou Q. Não pode ser P e Q, tá? Então, não pode ser a letra A. Letra B. Se o vereador é eleito pelo voto direto, contudo, não é eleito pelo voto direto, então ele é eleito pelo voto direto. Então, olha só. O vereador é eleito pelo voto direto. P. Contudo, esse contudo aqui, pessoal, é a mesma coisa que o e. Lembrem-se que as conjunções adversativas, tá? Elas podem ser substituídas pelo e. Afinal, o e é uma conjunção adversativa, tá? A gente viu isso na argumentação ali acima, que é o mas. Então, mas, contudo, entretanto, tudo isso pode ser substituído pelo e. Então, a letra B, pessoal, também não é a nossa alternativa. Letra C. O vereador aprovou uma lei. Logo, o vereador aprovou uma lei, mas não aprovou uma lei. Tá, aqui nem condicional é, pessoal. Então, também está fora a letra C. Letra D. Se o vereador aprovou uma lei, P, então aqui nós temos, ó, o P, ou, perfeito, participa da mesa diretiva, ok? Então, não pode ser, pessoal. Por quê? Porque antes do então aqui tem que ter uma negação de ele ter participado da mesa diretiva. E é o que não tem aqui antes do então na letra D. Bom, pessoal, por eliminação, a menos que a questão tenha sido anulada, só restou a letra E. Vamos dar uma olhada? Então, olha só. Se o vereador aprovou uma lei, ok, essa aqui é a nossa proposição P, ou participa da mesa diretiva, é a nossa proposição que, entretanto, que pode ser o E, ele não participa da mesa diretiva, é o não que, né? É o não que. Então, ele aprovou uma lei, que é o P. Então, P que, não que, P. P que, não que, P. Ou e o então. Perfeito. Alternativa E. Ok? Bom, nessa questão aqui, quais são as possibilidades de dúvidas que podem aparecer? Primeiro, o próprio entendimento da questão, né, galera? Que daqui a pouco, mas o que eles querem que a gente encontre ali nas alternativas? Porque na argumentação lógica inicial é dado que um deputado estadual, depois eles apresentam um vereador. Então, a primeira dificuldade que pode aparecer é o entendimento da questão. Bom, depois, qual é a próxima dificuldade que pode aparecer? É reescrever a tua argumentação lógica utilizando a simbologia adequada, ou melhor dizendo, utilizando as proposições bem identificadas com os conectivos bem identificados. Ok? Sor, essa aqui é uma questão xaropinha. Ela é uma questão xarope, mas ela não é uma questão difícil, tá? Como eu sempre digo, pessoal, é uma situação em que a gente tem que estar
bem ligado sobre como a questão está sendo cobrada. Indo para a questão 25, pessoal, nós temos assim: a comparação dos respectivos resultados para as expressões numéricas é. Então, olha só, ele dá duas expressões numéricas. Então, 2 mais 5 vezes 3 sobre 5 e 2 quintos mais 3, tá? Então, olha só, as expressões, então, comparação. Então, ele quer que a gente compare o resultado das duas expressões. Perfeito. Vamos começar, então, pela primeira ali que se apresenta. Então, tem lá 2 mais 5 vezes 3 dividido por 5. Bom, vamos lá. Galerinha, anota aí se tu não tá ligado, tá? Sempre numa expressão numérica, a gente vai começar pela potenciação ou pela radiciação. Ou seja, tu vai calcular potências ou vai calcular raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Feito isso, tu vai calcular na sequência multiplicação ou divisão, o que aparecer primeiro, tá? Feito a multiplicação, feita a divisão, tu vai terminar a expressão numérica fazendo a soma ou a subtração, tá? Lembrando que a gente segue essa ordem de operações no caso de aparecerem símbolos de associação. O que são símbolos de associação? Parênteses, colchetes e chaves, ok? Então, como é que eu faço? Primeiro, tu resolve o que tem dentro do parênteses, depois de eliminar os parênteses, tu vai resolver o que tem dentro dos colchetes, e por fim, tu vai resolver o que tem dentro das chaves, tá? E aí, para cada uma dos símbolos de associação, tu vai seguir a ordem das operações que eu falei agora há pouco. Potenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Senhor, mas ali é tudo fração. Bom, aí aqui a gente vai fazer uma revisãozinha sobre as operações com frações. Olha só. Primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui, tá? Então vai ficar 2 mais 5 vezes 3 dá 15 sobre 5. Continuo fazendo aqui agora a soma. 2 mais 15, 17. 17 sobre 5. Então deixa assim a expressão, 17 sobre 5, tá? Numa fração, pessoal, sempre que vocês chegarem no resultado final, perguntem se é possível simplificá-la. O que significa simplificar uma fração? Significa reduzi-la ao menor valor possível, desde que este se mantenha equivalente ao original. Como assim, professor? Vou trocar a caneta aqui para mostrar para vocês. Vamos pegar uma canetinha verde? Pode ser uma canetinha verde, tá? Por exemplo, eu tenho uma fração, verde não vai ficar legal. Eu queria o verde, gente, mas não vai ficar legal o verde. Então, vamos pegar o lilás aqui. Tem uma fração, por exemplo, 24 décimos, ok? Existe uma fração mais simples que essa? Existe. O que eu faço? Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Tem que ser pelo mesmo número, pessoal, para que as frações elas continuem equivalentes, tá? Não adianta eu pegar o 24 e dividir por 8 e o 10 eu dividir por 5. Não, eu tenho que encontrar um número que divida ao mesmo tempo o 24 e o 10. Tecnicamente, pessoal, esse número tem que ser o maior divisor comum entre o 24 e o 10. Mas a gente raramente usa a ideia de MDC para simplificar a fração. Tá? Por quê? Porque é uma etapa a mais que a gente tem que fazer para descobrir o número e para depois simplificar. Eu sei que numa prova de concurso público, a gente também briga com o tempo. Aqui, claro, eu estou fazendo a correção da prova com vocês, eu vou mostrar para vocês. A ideia, pessoal, é que a gente pode fazer simplificações sucessivas. Então, por exemplo, o 24 e o 10 são pares. Então, eu posso dividir o 24 por 2 e dividir o 10 por 2. Lembra, tem que ser sempre pelo mesmo número. Dessa forma, eu vou chegar na seguinte fração. 12, 24 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Então, 12 quintos, tá? Então, sempre que vocês chegarem no resultado de uma expressão numérica com fração e chegar numa fração lá final, se perguntem, será que eu posso simplificar? Ou seja, será que eu posso tornar mais simples essa fração? Será que eu consigo encontrar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Bom, se vocês conseguirem, façam. Por quê? Porque é uma convenção matemática, tá? A gente sempre colocar o resultado de frações, tá? Sendo a mais simplificada possível. Quando a gente chega numa fração em que não dá mais para simplificar, por exemplo, o 12 quintos aqui, o 12 sobre 5,
eu não tenho mais por quem dividir ao mesmo tempo para deixar mais simples. A gente diz que essa é uma fração irredutível, ok? Assim como o 17 quintos. Não tem um número que divida o 17 e o 5 ao mesmo tempo, de forma que fique mais simples, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ir para aquela expressão que tem aqui no 2 quintos mais 3. Com 2 quintos mais 3. Prof, como é que eu faço esse tipo de soma aqui? Bom, eu vou fazer usando a cartilha de fração, tá? Normalmente, o que a gente faz? A gente faz o MMC entre 5 e 1, ok? Ou tu pode pensar assim, multiplica os denominadores, e aí tu faz assim, né? 5 dividido por 5 e o resultado vezes 2. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. Aí segue o padrão. 5 dividido por 1, 5. Aí faz vezes 3, 15. Ok? 2 mais 15, 17. Sobre 5. Tá? Então, olha só. As duas expressões chegaram ao mesmo valor, 17 quintos. Tá? Aí a gente procura na alternativa se tem essa informação. 13 quintos é maior que 1, 17 quintos é maior que 1, tá? 13 quintos é menor que 17 quintos, 17 quintos é menor que 1, 17 quintos é igual a 17 quintos. Então, alternativa E. Bom, mas olha só, a questão está bem amarrada, né? Porque se ela não tivesse amarrada, a gente poderia até considerar uma possível anulação dessa questão. Por quê? Porque 13 quintos, pessoal, na alternativa A é maior que 1. 17 quintos é maior que 1. Mas ali ele fala, né, no enunciado, a comparação dos respectivos resultados. Então, comparando os resultados ali, a gente tem que 17 quintos é igual a 17 quintos. Tá? Bom, deixa eu entrar no quadro branco aqui, pessoal, para conversar com vocês sobre as operações com frações. Tá? Então, adição e subtração. Vamos falar aqui rapidamente aqui, pessoal, porque é um assunto da matemática básica e normalmente a galera tem uma certa dificuldade, tá? Então, vamos lá. Independente se é adição e subtração, eu vou fazer assim, 1/4 mais 2 quintos mais, eu vou pegar 1/2, ok? O que acontece aqui, pessoal? Aqui, normalmente, a gente faz o MMC dos denominadores, tá? Dos denominadores. Ah, professor, eu vi num vídeo na internet de um professor XYZ que ele faz o método da borboleta, que ele multiplica, depois cruza, não sei o quê. Tá tudo certo, tá? Mas se vocês pararem para observar, sempre é dado o exemplo, esse exemplo da borboleta, ou de multiplicar e cruzar, sempre com duas frações, tá? E se forem três frações? Se forem três frações, ok? Tu vai ter que fazer de 2 a 2, tá? Pode ser um processo demorado ou não. Eu sempre digo para vocês, o melhor jeito de encontrar uma estratégia de resolução é aquela que te deixa mais confortável. É mais garantido acertar uma questão, por mais que tu leve um minuto a mais, do que tu utilizar um método que tu talvez esqueça no meio da prova, ok? E perca a questão. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, ó? Multiplica os denominadores. 4 vezes 5 vezes 2. Então, 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40. Ok? Aí tu faz 40 dividido por 4, 10. Aí faz 10 vezes 1, 10. 40 dividido por 5, 8 vezes 2, 16. 40 dividido por 2, 20 vezes 1, 20. E aí tu vai chegar 10 mais 16, 26, mais 20, 46 sobre 40. Pessoal, os dois números são pares, então a gente pode simplificar dividindo por 2. 46 dividido por 2 dá 23. 40 dividido por 2, 20. E não tem mais nenhum outro número que divida ao mesmo tempo o 23 e o 20. Então, está aqui a resposta. 1/4 mais 2 quintos mais 1/2, 23 20avos. Vejam que, para essa forma que eu mostrei para vocês, tá? A gente tem que ter a tabuada na ponta da língua. A gente tem que estar com a tabuada transbordando na cabeça. Por quê? Porque a tabuada, pessoal, ela não vai servir só para multiplicação, ela também vai servir para fazer a divisão, tá? Então, para adição e subtração, vocês podem fazer dessa maneira aí, ok? Uma maneira que é fazer a multiplicação dos denominadores.
Quando temos multiplicação, pessoal, de fração, aí aqui, de certa forma, a gente tem um processo bem mais acessível, tá? Eu tenho, por exemplo, 1/3 vezes 7/5 vezes 15/8, ok? Eu posso simplesmente, pessoal, multiplicar os denominadores, os numeradores e multiplicar os denominadores, tá? 15, 1 vezes 7 vezes 15 dá 105, 3 vezes 5, 15 vezes 8, 120. E aí aqui eu ter que simplificar. Quando tem só multiplicação, a gente pode fazer quando tem só multiplicação, a gente pode fazer a simplificação antecipada. Lembrando que a simplificação, ela só é válida se eu simplificar algum numerador com algum denominador. E só pode ser feita na multiplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoal, vou escrever a expressão novamente. 1/3 vezes 7/5 vezes 15/8. Eu posso simplificar o 15 com o 5. Por quê? Porque aí vai ficar 3 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Esse 3 é numerador, esse 3 é denominador. Também posso simplificar, vai ficar 1 em cima, 1 embaixo. E aí, no final, o que sobrou da minha fração, da minha multiplicação? 1 vezes 7 vezes 1, que dá 7. 1 vezes 1 vezes 8, que dá 8. Pronto. 105 sobre 120, que foi o resultado anterior, simplificado, vai ser igual a 7 sobre 8, ou 7/8, tá? Então, por isso que eu falei há pouco, né, da tabuada, né, de saber a tabuada para poder fazer a simplificação antecipada, para agilizar o cálculo, ok? Eu acredito, pessoal, que na matemática básica a gente sempre tem que fazer a conta um pouquinho mais ágil, porque é o básico que a gente precisa saber, tá? Bom, aí, pessoal, chegamos na divisão. Divisão de fração. Aí aqui, pessoal, a gente pode pensar assim, tá? Eu tenho lá 7/4 dividido por 5/12, ok? Como é que eu faço a divisão de fração? Eu vou copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, tá? O que é inverter uma fração? É trocar o numerador e o denominador de lugar. O que está em cima vai para baixo, o que está para baixo vai para cima. Mas se liguem, essa inversão só vale para a segunda fração, tá? E aí eu transformo a divisão numa multiplicação. Se eu quiser fazer a multiplicação antecipada, a multiplicação logo, posso fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou, olha só, o 12 com 4 eu posso simplificar. 12 sobre 4 é 3 sobre 1. E aí eu vou ficar com 7 vezes 3, 21. 1 vezes 5, 5. Ok? Então, 7/4 dividido por 5/12, 21/5. Beleza? Bom, pessoal, não é difícil, galerinha, tá? Só que a gente, muitas vezes, deixa o monstro tomar conta do pensamento e a gente vai alimentando esse monstro aí. Espero que vocês tenham gostado e tenham relembrado das operações básicas com frações. Vamos voltar para a prova da Fundatec, galerinha? É, isso aí. Não é só resolver a prova, né, pessoal? Também é comentar sobre o assunto que a prova está cobrando. Olha só a questão 26. A locadora de carros ABC cobra R$ 137,00 de diária para um carro médio e mais R$ 2,30 por quilômetro rodado. Se o cliente gastou na locação de um carro R$ 1.330 e registrou 340 quilômetros de percurso, quantas diárias foram pagas nessa locação? Então, vamos lá, vem comigo. Primeira coisa que eu vou escrever para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu botar um pouquinho para baixo aqui. Aí, primeira coisa que eu vou escrever para vocês, tá? Tá? Qual é o valor, né? Quanto que vai dar total de locação do carro? Então, a locação do carro, desse carro aí especificamente, é igual a R$ 137,00 vezes o número de dias, né? Porque ele está dizendo que é R$ 137,00 de diária. R$ 137,00 vezes a diária, que eu vou chamar de D, mais R$ 2,30, R$ 2,30 por quilômetro rodado. Então, vezes Q.
Esse Q aqui significa quilômetro rodado. Bom, ele diz o seguinte, que um cliente gastou na locação de um carro R$ 1.330. Então, o segundo passo que eu vou botar aqui para vocês é substituir aqui o que eu chamei de locação, de D e de Q, as informações que o enunciado está dando. Então, R$ 1.330 reais é de locação. Igual. Registrou 340 quilômetros de percurso. Então, olha só, esses 340 estão aqui no Q. E ele quer saber quantas diárias foram pagas. Então, esse D vai continuar aqui. Então, 137 vezes D, mais R$ 2,30 vezes 340. Pessoal, aqui vai gerar uma equação de primeiro grau, ok? Então, vamos fazer aqui 2,30 vezes 340, né? Ou 340 vezes 2,3. Lembrando, pessoal, que aqui esse zero a gente pode descontar para fazer a multiplicação e depois incluí-lo no resultado final. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 12, aqui vai dar 10. Então, 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Aí tem um zerinho aqui. 2 vezes 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, 6. Soma os valores, 0, 2, 8, 7. Tem uma casa decimal aqui, aqui não tem nenhuma visível, né? Então, o número final aqui tem que ter uma casa decimal, tá? Então, só de quilômetros rodados ele gastou R$ 782 reais. Então, nós vamos ficar com 1.330 igual a 137D mais R$ 782 reais. Vou passar esses R$ 782 reais para cá, subtraindo, né? Fazendo a operação inversa. 1.330 menos 782, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 2, 12, menos 8, 14, aqui ficou 12, 5, 548. Só conferindo aqui, 0, 12, 1, 6, isso aí. Igual a 137D, ok? Então, pessoal, o valor da minha diária é igual a 548 sobre 137, né? Ou dividido por 137. E isso aqui, pessoal, tem que dar 4. 137 vezes 4. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 4 vezes 3, 12, mais 2, 4. 14, né, no caso, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, o D é igual a 4, como indica a nossa alternativa B, tá? Então, uma questão aqui, pessoal, que envolve problemas de primeiro grau, ou até mesmo a gente pode ir um pouquinho mais além e dizer que aqui é um problema de função de primeiro grau. Eu deixaria a função de lado, tá? Porque aqui me parece bem simples o problema de primeiro grau. SOR, eu não fiz desse jeito, eu fui já fazendo as operações inversas. Não tem problema, tá tudo certo. Tá? Resolver uma equação de primeiro grau é exatamente aplicar as operações inversas. Seguindo aqui, galerinha, na nossa segunda parte da correção da prova de agente legislativo, e lembrando que se porventura tiver alguma dúvida ou alguma resolução que vocês não entenderam, vocês podem mandar mensagem diretamente para mim pelo WhatsApp, lá no meu direto, no meu número direto lá pelo grupo da nossa comunidade de estudo. Pode mandar um direct pelo Instagram ou para quem está assistindo pelo YouTube, pode fazer um comentário aqui escrevendo lá, Sor, eu não entendi. Claro que o ideal, pessoal, assim, mais fácil seria mandar pelo WhatsApp, tá? Porque aí eu consigo ter um canal de contato mais interativo contigo e até posso te mandar um vídeo, tá? Explicando passo a passo, mais ainda o passo a passo da questão, tá bom? Questão 27, olha só. O número de emendas cadastradas em determinado projeto de lei durante 22 dias está na sequência descrita por 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63 e assim por diante. A alternativa que representa o número total de emendas cadastradas nesses 22 dias é... Então, olha só o que nós temos, uma sequência numérica. Quando apresentam uma sequência numérica, a gente tem que se ligar que ela pode ter um padrão específico
ok? Dada pelo enunciado, tá? E aí a gente tem o que nós chamamos de lei de recorrência. Pode ser uma progressão aritmética ou pode ser uma progressão geométrica. Lembrando que para ser progressão aritmética, a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos sempre tem que ser igual. Na progressão geométrica, a razão entre quaisquer dois termos consecutivos tem que ser igual, tá? Então, aqui na sequência, pessoal, eu tenho claramente uma PA, tá? Por quê? Porque 9 para 15 é mais 6. 15 para 21 mais 6. 21 para 27, 6. 27 para 33, 6. E assim por diante. Ou seja, cada número tá sendo somado do anterior com 6. Então, aqui eu tenho uma PA de razão, vou chamar de R, igual a 6, certo? Então tá, já sabemos que é uma PA. Quando se trata de PA, normalmente a gente foca em duas formas, né? Ou em duas situações, termo geral e soma dos termos. Vamos ver o que o enunciado está pedindo. Ele pede ali, pessoal, ele está pedindo a alternativa que representa o número total de emendas cadastradas nesses 22 dias. Então, no primeiro dia, foram cadastradas 9 emendas. No segundo dia, foram cadastradas 15 emendas. E assim por diante. Ele quer saber essa soma, ok? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso descobrir quantas emendas foram cadastradas no 22º dia. E aí eu tenho assim, do 22º dia para o primeiro dia, são 21 razões, tá? Então, é o primeiro dia, que é o 9, mais 21 vezes o valor da razão. Então, no 22º dia, eu vou ter 9 mais 126, que vai ser igual a 135. Notem que esse 135, tá, representa o número de emendas cadastradas no 22º dia, ou seja, no último dia, ok, de cadastramento. Tá, mas ele não quer isso. Até que a gente for olhar as alternativas, não tem 135. Ele quer o quê? Ele quer a soma. Para a gente calcular a soma, basta a gente pegar o primeiro mais o último termo, né, da sequência, dividir por 2 e multiplicar pela quantidade de elementos da sequência ou pela quantidade de dias que foram registrados para esse cadastramento. Então tá, pessoal, olha só, o 22 eu posso dividir por 2, vai ficar 11. Aí a minha soma vai ficar igual, o primeiro termo é 9, o segundo termo, o 22º termo é 135, vezes 11. Soma dos termos é igual, 9 mais 135 dá 144, vezes 11, ok? Aí aqui é tabuada básica, né, pessoal? 144 vezes 11. Então, aqui vai dar 4, 4, 4, 1, 4, 4, 1. A soma tem que dar 4, 8, 5, 1. 1.584. Então, no final, pessoal, desses 22 dias, vão ser cadastradas 1.584 emendas, como indica a nossa alternativa D. Certo? Questão simples, objetiva, clara e direta em relação à progressão aritmética. Tá? Seguindo aqui, galerinha, para a questão de número 28, pá, diz assim, ó. Observando o número diário de peças de roupa doadas em determinada campanha de agasalho, constatou-se que no primeiro dia foram doadas 54 peças. E ao longo de todo o período de campanha, o número de doações diárias triplicava. Ou seja, no primeiro dia foram 54 peças, vou escrever aqui no primeiro momento, né? O primeiro dia foram 54 peças. No segundo dia, foram 54 vezes 3, ok? Ou seja, 162 peças. No terceiro dia, pessoal, era 162 vezes 3, ou 54 vezes 3 vezes 3, certo? E assim por diante. Quantas peças de roupa foram doadas no quinto dia de campanha? Então, pessoal, aqui notem que cada elemento, né, da sequência é o anterior vezes 3. Ora,
se eu pego o elemento anterior e multiplico por uma constante para cada elemento posterior, então eu tenho uma progressão geométrica, ok? E tendo uma progressão geométrica, pessoal, a gente pode se debruçar pelo termo geral, pela soma dos termos, né, ou pelos termos infinitos. No caso aqui, ele quer saber quantos foram utilizados, quantas roupas foram doadas no quinto dia, ok? No quinto dia, pessoal, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a quantidade doadas no primeiro, vezes o valor da razão, que a gente chama de Q, elevado a quantas vezes essa razão está sendo multiplicada. No caso aqui, 5 menos 1, 4. Então, no quinto termo dessa campanha, eu vou ter 54 vezes a razão, que é 3, elevado a 4. Isso aqui é a mesma coisa que 54 vezes 3 na 4, que é 81. Vamos fazer aqui 54 vezes 81. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 5. Tá um pouquinho para baixo. Aqui vai botar um 0. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 5, 40, mais 3, 43. E aí a gente soma essa galerinha aqui. Então, no quinto dia, pessoal, serão doadas 4.374 peças de roupa, como indica ali, pessoal, a nossa alternativa B. Então, duas questões seguidas referentes a progressões, uma de progressão aritmética, uma de progressão geométrica, certo? Turma, aproveitando que nós falamos de progressão aritmética e geométrica, tá? Esses dois assuntos, eles são contemplados no curso Essencial de Raciocínio Lógico 2.0, tá? Que em breve vai ser lançado por mim, tá? E que vai ter muito material e vai ter muita coisa bacana para ajudá-los a chegarem na nomeação do concurso que vocês querem passar, tá? Vamos seguir aqui, galerinha, que falta pouco para encerrar aqui a nossa correção. Opa! Questão de número 29. Olha só o que diz a questão de número 29. Um grupo de 30 parlamentares, sendo 15 do partido XY, 10 do partido AX e 5 do partido BX, deseja criar uma comissão de 3 componentes para estudar a viabilidade técnica de um novo projeto de mobilidade urbana. Quantas comissões podem ser criadas com exatamente um componente de cada partido? Bom, pessoal, olha o que acontece. Eu tenho a seguinte situação. Eu vou fazer nesse cantinho aqui, tá? E acho que vai dar certo. Olha só. Um grupo de 30 parlamentares, 15 do partido XY, 10 do partido AX, 5 do partido BX. Deseja criar uma comissão de 3 componentes para estudar a viabilidade técnica de um novo projeto. Então, quantas comissões diferentes? O que acontece? Quando a gente chega na parte de análise combinatória, que é essa questão, pessoal, a gente vai acabar sempre se perguntando assim, ó, mas será que a ordem importa ou a ordem não importa? Bom, são 3 componentes, tá, pessoal? Então, se for o Adriano, o Bruno e o Carlos, é a mesma coisa que o Carlos, Bruno e Adriano. Então, eu tenho que tomar cuidado que lá no final eu tenho que fazer uma divisão uma divisão pela permutação dos carinhas ali, tá? Ou dos três componentes, certo? Vamos lá. Tem que ser um componente de cada partido. Então, tem que ser um componente do partido XY, ok? Então, tá. São 15 do partido XY. Então, eu posso escolher 15 pessoas, certo? Bom, são 10 pessoas do partido AX, então eu posso escolher uma de 10. 10 possibilidades de escolha. E são 5 pessoas do partido BX, então eu posso escolher 5 pessoas, certo? Lembre-se que vão ser 3 componentes. Então, um do partido XY, um do partido AX e um do partido BX. E multipliquei. Então, eu vou multiplicar. Ok? Só que tem que tomar cuidado aqui, pessoal. Por que que tem que tomar cuidado aqui? Porque se eu pegar e fizer essa multiplicação aqui, tá? Vai ficar 15 vezes 10, 150. 150 vezes 5 vai dar 725. Isso, 150, não, 625.
Não, 750. Eu estou fazendo 10 mais 15. Olha só, gente. 10 vezes 5, 50. Aqui vai dar 750. Ah, senhor, é a letra E. Não. Cuidado, tá? Porque a ordem aqui tanto faz. Eu botei uma ordem XY, do partido XY, AX e BX. Mas eu posso trocar essa ordem. Então, eu tenho que lembrar sempre de dividir pela permutação dos lugares. Ou seja, fatorial de 3. Fatorial de 3 é igual a 6. E 750 dividido por 6 vai dar uma vez. Aí depois vem 2 e depois vem 5. Então, 125, como indica lá a alternativa C. Senhor, da onde é que surgiu aquele fatorial de 3? Lembra da análise combinatória, tá? Permutação é tu trocar de lugar. Então, eu tenho, olha só, a escolha com AX, BX, XY, tá? Mas eu posso ter AX, XY, BX, mas eu também posso ter BX, AX, XY, mas eu também posso ter BX, XY, AX, mas eu também posso ter XY, AX, BX, mas eu também posso ter XY, BX, AX. Então, isso aqui, pessoal, são todas as permutações, ou seja, são todas as trocas possíveis entre os três elementos dentro do grupo. Mas não importa, pessoal, aqui para nós, não importa aqui para nós a ordem aqui deles, ok? Por quê? Porque o grupo vai ser sempre o mesmo, sempre vai ser o mesmo, tá? Então, como é que eu sei que é isso aqui? Quanto é isso aqui? São 6. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 3 fatorial. Então, galerinha, fica a dica aqui. Quando vocês forem calcular uma combinação, e nesse caso aqui, tomem muito cuidado. Por quê? Porque não é uma combinação de fórmula direta, tá, pessoal? A gente usou o princípio multiplicativo misturado com a combinação, certo? Então, 15 vezes 10 vezes 5, porque tu vai fazer 1 por 1, tá? Dividido por 3 fatorial. Então, lembre-se sempre de dividir pela permutação dos lugares que tem disponíveis. Como tem 3 lugares disponíveis, tu vai dividir pela permutação de 3, tá? Esse assunto, pessoal, também tem lá no nosso curso de Essencial 2.0, que vai ser lançado em breve. E para encerrar a nossa prova de agente legislativo, nós temos aqui a questão de número 30, que diz assim, ó, o número de senhas de exatamente 6 caracteres, contendo somente sílabas distintas de B, C, T, R, M, 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 é. Então, olha só. Esse papo, o que são caracteres? Caracteres, pessoal, são espaços de um tamanho, ok? Ou de uma unidade. Então, olha só. Se a senha tem que ter exatamente 6 caracteres, ok? Então, a senha pode ser assim, ó. BREMA. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 caracteres, que serão as 6 letras. Certo? São as 6 letras. Sora, e aí, como é que a gente pode fazer então? Então, na verdade, nós temos aqui uma questão utilizando o princípio multiplicativo. Por quê? Porque eu posso ter Beremá, eu posso ter Rebemá, que é uma senha distinta, ou seja, a ordem aqui, ela vai importar. Diferentemente da questão 29, anterior, que a ordem não importava para nós. Bom, se é uma senha que tem que ter 6 caracteres, então ela tem que ter 3 sílabas, dentre essas que foram apresentadas. Então, quantas sílabas temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na primeira posição aqui, eu posso ter 8 possibilidades de senha. Como as sílabas devem ser distintas, segundo o enunciado, nessa posição eu vou ter 7 possibilidades, porque uma já foi escolhida. E, finalmente, para essa posição, eu vou ter 6 possibilidades. Como é a senha formada por essa sílaba e essa sílaba, multipliquei. Então, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 é igual a 336. Então, existem 336
maneiras ou 336 senhas possíveis de serem formadas com essas sílabas. Certo, meus queridos? Bom, espero que vocês tenham entendido a resolução, que tenham gostado da resolução. Não se esqueçam que, se porventura algum passo não ficou claro, ficou meio confuso, não deixem de mandar a dúvida. Pode ser aqui pelo nosso grupo no WhatsApp, pode ser aqui pelo YouTube. Eu reforço bastante pelo WhatsApp porque eu consigo ter uma interação mais direta, eu consigo mandar vídeo, consigo mandar foto. Pode ser também pelo Instagram sem problema nenhum. O importante é não ficar com dúvida. Certo, meus queridos? Então vamos lá, turma. Não se esqueçam que vocês não estão sozinhos, porque nós estamos, ó, juntos e vamos juntos até a nomeação de vocês, certo? Bons estudos e a gente se vê na próxima.